Para começar, CNU publicado, mais de 3.000 vagas e tá todo mundo achando que essa é a oportunidade para você conseguir um cargo público, mesmo que você siga estudando para o seu objetivo final depois. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se o CNU é essa grande oportunidade mesmo, pensando nos concurseiros de procuradoria. Isso é um foco aqui desse canal e a gente vai passar uma ideia muito mais aprofundada, muito mais detalhada do que a gente tem visto por aí na internet. Então você segura sua mão, deixa o like, compartilha, se inscreve. Depois que você chegar até o final e você tiver certeza que te ajudou e que você gostou do conteúdo aqui do canal. Beleza? Bom, inicialmente vocês já devem estar achando estranho, né? O CNU foi publicado semana passada e eu estou falando sobre isso só essa semana. Bom, acostumem-se, é o que eu quero fazer aqui no canal. Eu quero que a gente se destaque por uma análise muito mais qualitativa, com tempo de pensar e de refletir, do que entrar naquela histeria coletiva de repetir tudo o que todo mundo está falando por aí. Inclusive, eu quero criar nesse canal aqui uma verdadeira biblioteca com tudo que o concurseiro de procuradoria precisa, mas eu quero fazer isso com qualidade, com calma, sem ficar repetindo falando. É o que eu falo com os meus alunos nas nossas aulas e com meus seguidores lá no Instagram. Pode me seguir aqui se você ainda não segue, que a gente se move como elefantes. Quando você olha de fora, o elefante até parece que está indo devagar demais. Mas na verdade é que ele dá passos calculados, firmes e seguros, sempre direcionados para o objetivo final. A gente não se abala por boatos, a gente não segue notícias sem antes refletir sobre elas. E o concurso do CNU é muito grande o edital. A prova tem uma estrutura totalmente diferente quando a gente pensa no procuradoria. Então precisei de tempo para dar uma analisada nesse edital, refletir sobre ele, para a gente poder conversar aqui sobre se isso é ou não uma grande oportunidade para quem está pensando, quem tem como objetivo final ser procurador. E o que eu entendo sobre os concursos de uma maneira geral? Você tem que definir aquilo que eu chamo de carreira que significa aposentadoria. É o seu objetivo final, é aquele concurso que, quando você for aprovado, for nomeado e tomar posse naquele cargo, você vai falar: ok, parei de estudar para concurso. No meu caso, esse foco estava nas carreiras federais. Eu pensava assim, cara, olha que legal, eu poder morar em qualquer lugar do país, sendo pago para isso, e ainda não vou precisar estudar a legislação estadual durante a minha preparação. O foco estava nas procuradorias federais. Mas pode ser que você queira ficar em Minas, porque você tem laços muito fortes aí. E aí seu foco vai ser só a AGE Minas e provavelmente as procuradorias aí municipais do estado de Minas Gerais. Você pode ser de Manaus e querer ficar só no norte, no nordeste, pela proximidade geográfica, ou realmente quer mudar totalmente de áreas e ir para o Rio Grande do Sul. Depende de cada um. Mas você precisa definir o seu objetivo final. E aí você vai dar uma olhada para as últimas provas desses lugares que você quer ficar, que significariam uma aposentadoria para você, e entender quais matérias você tem e você não tem que estudar. Se você colocou como objetivo final, por exemplo, o PGE São Paulo, em algum momento da sua preparação você vai ter que estudar filosofia, que foram matérias cobradas no último concurso. Se você botou como objetivo final as carreiras da AGU, você não vai ter que estudar sociologia e filosofia como a pessoa que tem objetivo na PGE São Paulo. Mas muito provavelmente você vai ter que estudar direito eleitoral, que cai em advocacia, vai ter que estudar direito agrário, que cai em procurador federal. Isso depende de cada um. Isso é muito importante, é o primeiro passo que você dar, e a partir do momento que você define o seu objetivo final, você consegue definir as provas em aquelas para as quais você estuda e aquelas que você faz. Se você colocou como objetivo fazer parte da AGU, não importa qual carreira, você estuda para as matérias, para as provas, e você estuda as matérias que caem nas carreiras federais. Os exemplos que eu dei aqui, desde constitucional até direito agrário, se a gente pensa na prova de procurador federal. Só que se você definiu como objetivo final a PGE São Paulo, você estuda para a PGE São Paulo, você estuda sociologia e filosofia em algum momento da sua preparação. Só que você pode fazer provas que aparecem no meio desse caminho. Só que você não vai estudar para elas. Você tem que olhar e ver se essas provas são compatíveis ou não com o seu estudo. Dado o teu foco nas procuradorias federais, em determinado momento eu precisei de um amigo meu me dar um toque. Falou: João, você precisa ir lá fazer prova, precisa se testar nesse ambiente de prova, primeiro, porque só passa quem faz prova. E segundo, que você precisa estar acostumado com aquele ambiente ali e tal. Isso vai te ajudar bastante a evoluir nos seus estudos. Então, por mais que eu tivesse focado nas procuradorias federais, eu fiz sem mudar o meu estudo
isso, eu fiz as provas da Defensoria Pública do Estado do Paraná, fiz prova da Polícia Federal também nesse meio tempo, para poder seguir esse conselho desse meu amigo, que foi muito bom para a minha preparação. Só que eu não mudei um pingo na minha preparação. O foco estava nas carreiras federais. Só que era um momento que a gente não sabia com certeza quando provas, então eu não quis ficar parado, eu quis colocar em prática esse conselho e fui fazer essas duas provas. Só que eu estava lá, ó, com as minhas matérias de carreira federal na cabeça, estudando só elas. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente pensa em CNU. Então, existem as carreiras para as quais a gente estuda, mas a gente pode fazer prova nesse caminho. Só que quando eu falo de fazer prova, vocês têm que saber diferenciar duas situações. O concurso que eu vou fazer a prova, ele é compatível com o meu estudo, que é o estudo final? Então, por exemplo, quando a gente pensa, que é o caso clássico que vocês me perguntam lá no Instagram, se eu quero ser procurador, eu estudo para fazer o AB? Quando a gente olha as matérias, até pensando mais na primeira fase, né, que você ainda não escolheu ali qual matéria você vai fazer, você tem um estudo totalmente compatível. Diversas matérias que são cobradas no AB são cobradas nas provas de procurador, de uma maneira geral. Ou outro ponto que é muito comum essa coincidência, assim, a pessoa que quer ser magistrado, quer ser um juiz, mas ele pensa em fazer a prova de analista. Muitas das matérias que na prova de juiz, caem também na prova de analista. Então, essa prova você pode fazer, e aqui toma cuidado com isso, que os alunos cometem um grande erro. Eles acham que só porque essas duas provas têm matérias em comum, eles devem estudar essa prova que eles vão fazer. Vamos voltar para o nosso exemplo do procurador, da pessoa que quer ser procurador e pensa em fazer o AB no meio do caminho. Você deve fazer a prova do AB? Claro. Mas você deve estudar para a prova do AB? Não. Porque aqui, quando essas provas têm compatibilidade de matérias, você tem que entender qual que tem um nível de exigência maior. O nível de exigência da prova de procuradoria muito maior que o nível de exigência de prova de OAB. O nível de exigência de uma prova de magistratura é superior ao nível de exigência de uma prova de analista. E tomem cuidado com isso que eu estou falando. Eu não estou desmerecendo a carreira de analista e muito menos a prova. É uma prova difícil, exige preparação, exige esforço e tudo bem se você tiver a carreira de analista como seu objetivo final. O que eu estou dizendo é que o nível de exigência de uma prova de magistratura é superior porque esse é o dado objetivo, é só analisar as provas. Então você entende que se você estuda para aquela carreira tem um nível de exigência maior, você consegue fazer a prova que tem um nível de exigência menor. Você estuda para procurador, você consegue fazer a prova do AB. Você estuda para juiz, você consegue fazer uma prova de analista. É lógico que você vai ter que fazer pequenas adaptações, mas você continua, lembra daquilo que a gente falou no início? Você estuda para o seu objetivo final, ser procurador. E você pode fazer essa prova porque ela é compatível no meio do caminho. E aí você pode fazer provas também que não são compatíveis caminho. Foi o caso que eu fiz. Meu estudo era para procurador, mas eu fiz no meio do caminho prova de defensor e prova de delegado. Foi um resultado assim horrível, mas eu acabei fazendo por outros motivos, porque eu queria me testar e que eu precisava colocar em prática aquele conselho do meu amigo e ajudou demais a passar em concurso. Só que quando a gente pensa no CNU, a gente está nessa situação aqui. Eu não vejo compatibilidade com as provas de procuradoria. Quer dizer que você não deve fazer o CNU? Você pode até fazer o CNU. Só que desde que você entenda por que você está fazendo o CNU. Você não está fazendo CNU porque é uma prova para a qual você está se preparando, como eu fiz a relação aqui, que até está incluída na sua preparação, como eu fiz a relação aqui entre procurador e OAB, entre juiz e analista. Você está fazendo essa prova só para ver o que dá. E aí é mais ou menos a análise que eu fiz. Na época, eu morava no Rio e pensei assim, a passagem Rio-Curitiba? Tá barato. Eu tenho um amigo que mora em Curitiba, posso ficar na casa dele? Beleza, não vou gastar muito. Ainda aproveito e visito ele lá, fazia tempo que eu não via. Então, beleza, para mim compensou. Por que eu fiz a prova de Polícia Federal, de delegado de Polícia Federal? Porque eu morava no Rio, a prova também aconteceu no Rio, eu não precisava nem viajar. Então eu fiz. Talvez você olhe para o CNU e fale assim, beleza, não é uma prova que é compatível com a minha preparação de mas, poxa, são 3.000 vagas. Talvez tenha um assunto aqui que eu tenha, um bloco aqui que eu tenha mais familiaridade e talvez eu possa passar. Eu conheço pessoas que fizeram concursos muito grandes assim,
com o concurso do MPU e tal, mas que estavam estudando sério para outra carreira e que foram lá fazer para ver o que dá mais com essa ideia. Mas, de novo, você continua estudando seu objetivo final. Você não vai mudar uma vírgula da sua preparação para concurso, porque senão você fica pulando de edital em edital e não se prepara para o seu objetivo final. No máximo ali, tira uma semana, duas, para estudar alguns assuntos específicos que tem muita chance de cair, para também não ser lá igual um gaiato, né? Eu não li nada do edital, da prova de delegado de polícia federal, não sabia que uma errada anulava uma certa e saí com pontuação negativa. Talvez nessa semana você tire um pouquinho para dar uma olhada em questões ali pontuais sobre o edital, para não passar essa vergonha que eu passei. Mas eu acho que não vale a pena, quando você identifica uma prova que não é compatível com seus estudos, você direcionar os estudos para ela. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se você fica pulando de edital para edital, o tempo passa e você não se prepara para o seu objetivo final. Digamos que eu estou falando aqui com uma pessoa que sonha em fazer parte da GU Carreiras Federais. Olha, tempos atrás essa pessoa estava me mandando mensagem no Instagram assim: João, estou pensando em fazer a prova da Polícia Federal, mais de 1000 cargos, o que você acha? Eu acho que não deveria. Foca, continua focada em concurso de procuradoria. Ela foi lá, tirou 2, 3 meses e estudou. Não foi bem nessa prova da Polícia Federal. Aí ela volta no meu Instagram e me manda assim: João, estou pensando agora em fazer a prova de TCU, porque veio com muitos cargos. Aí eu pergunto de novo: qual o seu foco? Continua sendo procuradoria? Continua. Eu acho que você não deveria fazer. Senão, ó, você vai ficar perdendo tempo e não vai se preparar para o seu objetivo final. Ela vai e faz a prova do TCU. Essa é a mesma pessoa que volta depois e fala assim: João, agora é só mais 3 mesezinhos para eu fazer, me preparar para o CNU. Vai que, né? 3.000 vagas. O que você acha? Eu acho que você não deveria fazer. Eu acho que você deveria continuar focado em procuradoria. Só nessa brincadeira aí, ela já perdeu 9 meses. E daqui a pouco vem o INSS, vem Banco do Brasil, vem um monte de concursos que são grandes oportunidades, mas não são grandes oportunidades para você que quer ser procurador. E aí daqui a pouco a gente está em 2026, ou 2027, 2028, vem a GU. Essa pessoa perdeu anos se preparando para um monte de coisa e não passou em nada. Então, eu entendo que não é uma forma de lidar com os concursos de maneira producente. Você tem que definir o seu objetivo final, se preparar para ele. Você estuda para o seu objetivo final, mas você pode fazer provas específicas no caminho. Talvez essa noção assim aberta tenha ficado um pouco abstrata demais, e eu vou mostrar isso para vocês na prática para ver se isso fica até um pouquinho mais claro aplicando toda essa lógica. Vamos lá? Bom, vamos trabalhar com um exemplo de uma pessoa que quer muito fazer parte das carreiras federais, não importa qual das carreiras da GU, vou usar como exemplo as 3 carreiras de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, que a gente está falando aí sobre um possível concurso. E como é que a gente faz isso na prática, tudo isso que a gente viu até agora na teoria? Vamos pegar o exemplo de alguém que quer muito, o objetivo final é fazer parte das carreiras federais. Então, a primeira coisa que eu faria, ó, é isso aqui: separar quais são as matérias que caíram na última prova, porque muito provavelmente nós não teremos grandes mudanças pensando no próximo concurso. Aqui eu já deixei até marcado para vocês, ó, quais são as matérias que caem nas três provas. Isso vai orientar aquela pessoa, muito importante para aquele aluno que quer fazer parte da GU, mas não tem preferência entre as carreiras. Se o seu foco está aqui em procurador federal, na frente das outras 2 carreiras, você, por exemplo, pensa em algum momento colocar direito agrário, legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação, antes até de direito eleitoral, por exemplo. E aí, nesse meio tempo aí, vamos supor que começam novos boatos sobre PGE Goiás, e PGE Goiás você faria. Olha só, a gente vê que é uma matéria, que é uma procuradoria totalmente compatível com o estudo da GU. Até colocar aqui que ficou faltando, ó, PGE Goiás. Aqui são as matérias do último concurso da PGE Goiás. Aqui a gente não fala até em diferença de nível de exigência, porque são 2 provas muito difíceis. Mas você vê que todo o conteúdo aqui da PGE Goiás, funcional, administrativo, tributário, financeiro, civil, todas essas matérias aqui estão incluídas nas matérias da GU. Então, se você estuda para a GU de uma maneira geral, você está indo até além, que você está estudando direito agrário, tem uns temazinhos aqui em alguma dessas disciplinas, mas vamos pensar nas matérias em geral. Você consegue fazer uma preparação que inclua esses 2. Então, você consegue manter o seu foco, o seu objetivo final, que é a GU, que é a aposentadoria, mas se aparecer uma PGE Goiás ali no meio, você consegue fazer. Olha a diferença quando a gente fala aqui do CNU. Vou até colocar aqui, ó, esse aqui é o CNU 2, o bloco 7, se eu não me engano, Defesa e Justiça. Tem gestão governamental e métodos aplicados. Política de segurança e defesa.
Ambiente internacional e tecnologias emergentes. Aqui tem até uma coisinha de direito internacional, mas não é aquela coisa que a gente está acostumado. Política de segurança e defesa, ambiente nacional e questões emergentes. Você até pode falar aqui que tem bastante coisa que às vezes puxa para o direito, mas não é aquela coincidência que a gente identifica aqui quando a gente está falando da PGE Goiás. É por isso que o CNU, por exemplo, eu não me preocuparia muito com ele, poderia fazer essa prova. Só pensando no vai que dá e aquelas coisas assim de, pô, são 3.000 vagas, vai que eu consigo colocar meu nome, mas eu tenho que entender que isso aqui não é para mim, não é para o concurseiro de procuradoria. E aqui vocês podem fazer com qualquer concurso que apareça nesse caminho. E agora eu preciso que vocês tenham extrema atenção no que eu vou falar para vocês. Eu estou dizendo aqui o que eu acredito, o que eu apliquei para mim, funcionou para mim. Não quer dizer que não vai existir, é impossível que uma pessoa que se prepara para a procuradoria, às vezes faça esse CNU e consiga passar. São coisas que acontecem. Não tem problema nenhum em reconhecer que existem pessoas até que vão defender o oposto. Agora, o que eu estou falando é o que não eu acredito que funcionaria para mim e que é a melhor maneira de eu lidar com os estudos. Então, eu acho que pensando nisso tudo que a gente viu aqui, pensando nessa ideia do seu objetivo final, mas de provas que você faz, eu não olharia nem um pouco para esse CNU, faria só se fosse uma prova que me exigiria pouco custo, até de tempo e de dinheiro, para fazer essa prova. Beleza? E agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários que vocês deixaram nos últimos vídeos, até para que vocês não fiquem sem respostas, não é mesmo? Vamos lá, ó. Aí o Rai Moreira 273 falou: seja no fim das contas, tudo vai depender da interpretação da banca que vai examinar os documentos. Só algumas hipóteses de fato são objetivas, mas há muita margem de interpretação. Vou até deixar o coraçãozinho. Foi exatamente o que eu falei no vídeo. Tem coisas que são objetivas, tem coisas que não são. Não sou eu que defino isso, isso é uma definição do Conselho Superior e eu não posso falar por eles assim. Não tem muito sentido você repetir o que eu falei, mas é o jogo, são as regras do jogo. E aí tem uma pergunta aqui do RFS 6661. Para comprovação do meio da advocacia, é necessário um número mínimo de atos dentro do processo? Não. Basta você praticar algum ato postulatório dentro do processo. Ou só a petição inicial, por exemplo, já conta como um processo. Exatamente. É necessário constar o nome da procuração ou basta o subestabelecimento e a propositura da ação pelo subestabelecido? Mas o subestabelecimento nada mais é que uma procuração, não é mesmo? Então, assim, para mim não vejo problema nenhum. Não fica com essas coisas querendo ver, caçar pelo em ovo, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É isso aqui, o subestabelecimento te dá poderes para atuar como advogado, então tá mais que necessário. Não fica entrando nessa pira, não. Então entendo que sim, não teria problema nenhum. Para comprovação, agora o Luciano Araújo 5802, do requisito de 2 anos de prática por meio desse estágio de pós-graduação. Basta comprovar pelo menos 1 ano do estágio de pós. O título de edital bastaria pelo menos 1 ano. O que ele está falando é que para você ter a comprovação, você precisa ficar no estágio posto pelo menos 1 ano. Mas não vem dar uma de louco para cima de mim, não, né, cara? Se o exercício, se existe 2 anos de prática forense, você tem que comprovar 2 anos de prática forense. Só que, por exemplo, se você ficar 6 meses no estágio de pós, você não pode usar esse período de 6 meses, depois juntar com 6 meses em outro e tal. Esse é um requisito específico para você contabilizar o estágio de pós. Pô, é 2 anos de prática forense ou é 1 ano de prática forense que está pedindo no concurso? Bom, por hoje é só. Acredito que tenha falado tudo sobre o que é necessário para você que quer ser procurador. Sobre o CNU, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.